Olá, boa noite a todos. Bom, eu gostaria de começar pedindo até desculpas pela minha voz. Como vocês podem ver, não é uma voz assim de um locutor, uma voz muito potente, muito bonita, mas eu espero que vocês me entendam bem. Eu não tenho uma dicção muito boa, infelizmente. Mas vou me esforçar ao máximo para ser bem claro, ok? Todo mundo já abriu? Texto base, Tiago 2,18. Mas alguém poderá dizer: você tem fé, e eu tenho ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. E eu vou lhe mostrar pelas minhas ações a minha fé. Uma versão que eu vi, que eu também gostei muito, que é bem clara, dizia o seguinte: alguém poderá dizer: você tem fé, eu tenho obras. E eu diria: então me mostre a sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras vou mostrar a minha fé. É um texto claro, já é uma pregação completa por si mesmo. No trabalho eclesiástico, igreja, não existe meias verdades. É sim, sim, não, não. Ou você é alguém que se dedica ao reino, ou você é alguém que está ensinando o tempo todo, enganando. Há uma frase muito comum, uma frase que me entristece, não, que me enraivece mesmo, que diz o seguinte: não olhe para o homem, olhe para Jesus. Eu tenho ouvido muito isso. E é uma coisa assim de entristecer, porque eu tenho para mim que quem inventou essa frase são pessoas muito acomodadas que querem justificar tudo em Deus. Porque as pessoas pegaram o hábito de achar que, porque é para Deus, pode ser feito de qualquer jeito, não é? Olha, irmãos, eu não sei cantar, mas eu vou pedir oportunidade e vou contar para a honra e glória do Senhor Jesus. Não, peraí. É para o Senhor Jesus. Se você fosse cantar para alguma autoridade ou para alguém que você gosta, você capricharia. Você faria uma coisa mais bem feita. Porque para Deus tem que ser de qualquer jeito. Sabe? É muito cômodo dizer para as pessoas olharem para Jesus, mas como fazer isso? Isso existe? Quer dizer, isso tem cabimento? Tem base? Como é que eu vou olhar para Jesus? Eu estou vivendo entre as pessoas. Jesus não está encarnado aqui, não é carne e osso. E não me vem com esse papo furado de pelos olhos da fé, não, porque isso também me parece uma desculpa esfarrapada de gente que quer acreditar que tudo é possível, que o mundo é possível, papapá e papapá. Não, pelos olhos da fé não significa fazer de qualquer jeito. Sabe, como pastor, eu tenho que lutar contra a hipocrisia o tempo todo. Porque é o seguinte: as pessoas pensam, e os próprios pastores agem como se eles estivessem acima do bem e do mal. Não. Os pastores são os que pecam mais, gente. São os que são mais cobrados, porque os pastores têm responsabilidade sobre os seus membros. E eles têm que dar exemplo em tudo. E eu vejo muita gente usando seus títulos para extorquir as pessoas. Não dá para concordar com isso. Como eu posso concordar com algo que, puxa, eu não sou melhor do que você? Por que nessa igreja o púlpito fica aqui embaixo? Porque aqui é o lugar do pastor. O pastor está abaixo de todos vocês. O pastor tem que carregar a responsabilidade. O pastor está no seu devido lugar. As pessoas se acham muito no direito de determinar o que é de Deus e o que não é. O que é a vontade de Deus e o que não é. Que autoridade você tem, que autoridade que eu tenho para dizer para Deus o que Ele pode fazer ou não. Eu não posso dizer que essa igreja é mais abençoada que as outras. Ou que aquela igreja é de Deus e aquela outra é do diabo. Não posso sair falando mal de igreja católica, de espíritas, de quem quer que seja, porque afinal de contas, quem sou eu? Uma vez que se estabelece uma igreja, se assume a maior de todas as responsabilidades, viver e não só pregar. Sabe, a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir da palavra. Mas o ouvir não significa você estar aí sentado e escutando minha voz. Significa, muitas vezes, você olhar para a forma como eu ajo. Esse é o ouvir a palavra de Deus. Você vê pelas minhas ações que eu realmente vivo isso que eu prego.
Há igrejas que criam hierarquias, sabe? Há aqueles preferidos que têm mais privilégios dentro da igreja, que, fulano de tal, ele é mais evoluído espiritualmente. Não, evoluído não, vamos procurar um termo mais adequado. É mais esclarecido, é mais cheio de... É complicado. Simplesmente há pessoas que parecem ter uma aura divinal maior, e não é assim. Porque a espiritualidade é uma coisa muito aparente. É fácil olhar para uma pessoa que parece ser mais espiritual que as outras, mas isso não quer dizer que ela seja uma referência. A gente não pode viver um negacionismo hoje em dia. O que é o negacionismo? Você chega para o seu pastor e fala: pastor, está havendo panelinha aqui na igreja. Aí o pastor nega tudo. Não, irmão, não tem panelinha. Você que não soube se encontrar. Pastor, as pessoas estão me discriminando. E o pastor diz: não, ninguém está discriminando, irmão. Você que tem um sentimento de inferioridade, um complexo. Pastor, as pessoas apontam problemas, apontam falhas, o pastor nega tudo, quer sempre justificar. Não, fulano de tal é muito bom, mas tal, tem suas falhas aqui e ali. Mas olha, não é essa atitude que tem que ser tomada. Se existem queixas, se existem problemas, se as pessoas estão reclamando de alguma coisa, o pastor não tem que ir lá, a pregação dele não tem que ser o seguinte: de proteger, mas de olhar, de observar. E não é dois pesos e duas medidas. Por que um obreiro tem que ser julgado com mais parcialidade do que um membro comum? Como é que o pastor tem que proteger alguém que ele considera privilegiado e desmerecer quem está só no banco, que não tem cargo nenhum? A maior parte das pessoas que se desviam na igreja se desviam por se decepcionarem com as pessoas. Não é porque a maioria delas não é porque o pecado está lá e tal, está provocando a pessoa. Muitas vezes está lá sim, vícios que ela tinha antes, hábitos que ela abandonou e que sente falta. Mas a maior parte das pessoas se decepcionam com a instituição, se decepcionam com a pregação, se decepcionam com a hipocrisia das pessoas que pregam um discurso, mas vivem o oposto a esse discurso. É muito triste ver famílias se dividindo em nome do evangelho. Está errado, gente. Porque é muito aquela coisa: olha, quem quer servir a Deus, abandone pai e mãe. Peraí, abandonar pai e mãe? É isso mesmo que Jesus disse? Quer dizer, é isso? Quer dizer, o filho vai para outra igreja e briga com o pai e com a mãe, ou então o filho se converte, aí as pessoas se voltam contra, ou então um vai para uma igreja e para outra igreja, se divide, aí o pastor que provocou a divisão diz: olha, quem não estiver comigo está contra mim, está contra Deus. Peraí, eu não vou entrar nesse tema não, porque não é isso o foco, mas está errado. Olha, igreja é um templo, é um lugar. A igreja é só uma construção. Esse templo, o reino de Deus, gente. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Peraí, gente. O reino de Deus não é esse prédio. O reino de Deus começa dentro de você. E quer saber? A primeira igreja tem que ser a sua família. Família em primeiro lugar, família é prioridade, família é muito mais importante do que esse templo aqui. Eu não concordo com esse ativismo, onde as pessoas estão sempre na igreja. Se tem alguma construção, vão fazer na igreja. Se tem alguma programação, é na igreja. Se tem algum curso, é na igreja. Aí você recebe uma visita e as igrejas pregam muito esse negócio. Não, se a visita chegar, entregue a chave da sua casa para a visita e vai para a igreja. Peraí, está errado? Posso dar um conselho? Se sua família vier te visitar num dia de culto, fica com sua família. Fica com seu cunhado, fica com seu tio, com sua tia, com sua sogra, com quem for. Porque uma vez que você deixar de vir à igreja, não vai matar sua fé, não vai matar sua espiritualidade. O que vai matar é você transformar isso num hábito. Porque a pessoa te visitar uma vez, beleza, você não vai na festa da família porque você tem que fazer aqui na igreja tudo. A igreja quer te manter ocupado o tempo todo para você não pensar no pecado. Beleza, isso é nobre, mas quando a igreja quer te manter ocupado para você não ter comunhão com as pessoas da sua casa, com a sua parentela, não, eu acho que o reino de Deus não está ali não. Sabe, o esforço pela família deve ser cotidiano.
Um pai, ele tem que se esforçar ao máximo para ser o melhor pai possível. E ser um pai não é fácil, porque muitas vezes você não é só pai, você é um padrasto. Às vezes você está criando um sobrinho, um neto. Olha, você tem que procurar o seu melhor para essa pessoa, porque o que fazia de você um ótimo pai quando seu filho ou sua filha era só uma criancinha, vai te fazer um péssimo pai quando seu filho for adolescente, se você não mudar a tática. Uma adolescente está procurando se firmar, encontrar seu espaço. E não é criticando, não é batendo de frente, não é usando autoridade meio que na força que você vai conquistar esse espaço. A gente sente falta, né? Eu sei como é isso. Minha filhinha, nossa, eu era um chamego com ela quando ela era pequena. Mas ela cresceu e mudou. Eu precisei mudar, precisei me adaptar. É assim que acontece. A gente não pode exigir que a vida seja igual. Mas, ó, um filho, uma filha, um enteado, uma enteada, seja lá o que você for, meu jovem, você tem que respeitar a pessoa que é sobre você. É verdade. Sabe aquele texto que diz honrai pai e mãe? Significa honrar seu padrasto também, honrar sua madrasta. Você tem que respeitar ele. E tem que se dar o respeito. Eu não falo de violência, porque muitas vezes, infelizmente, há casos de crianças, de adolescentes que sofrem violência em casa. Violência sexual, violência física, violência psicológica. Isso tem que ser denunciado. Você não tem que guardar, você não tem que ficar, porque se você for conivente, você está sendo cúmplice de um agressor, e a agressão é contra você mesmo. Como é que você pode ser cúmplice de alguém que está te maltratando, que está violentando você? Você não tem que concordar, você não tem que aceitar, tem que denunciar. Ah, não sei o que fazer, eu acho que você tem um pastor aqui, me procura. O seu pai pode ser o vice-pastor dessa igreja. Eu levo ele para a cadeia. Eu protejo você no que eu conseguir fazer. Mas ó, você não tem que ser conivente. Mas se não está tendo tipo de violência, e a questão é só ideológica, ah, eu não concordo com aquilo, peraí. Você pode até não concordar. Mas a pessoa cuida bem de você, conversa com você, te dá comida, te dá carinho, acima de tudo carinho, compreensão. Eu entendo essa guerra hormonal que você tem, a testosterona, os impulsos, a raiva, muito comum, mas não te dá motivo. Lembra, meu filho, você pode até querer sair da igreja quando tiver maioridade, mas você ainda é reino de Deus. É triste ver alguém longe de Deus por causa de hipocrisia, por causa de violência. Sabe? Às vezes você olha para sua casa e vê seu pai, seus pais tão devotos na igreja, mas em casa são tão difíceis de lidar. Você olha e pensa, poxa, dá vontade de morar na igreja, porque na igreja meus pais são ótimos. A adolescência traz novas realidades, mas isso não quer dizer que seus pais estejam falhando. Pais, você não está falhando porque você está vivendo novas realidades. Simplesmente a gente se acostuma tanto com uma determinada forma de vida que a gente não consegue se adaptar direito. Mas olha, a vida está correndo e está cobrando de você. Um membro de uma família deve ser digno do que ele é. Se você é pai, você deve ser digno de ser pai de seus filhos, porque, francamente, eu fico muito, mas muito indignado quando eu vejo assim, pais apontando o dedo para o filho dizendo, você não é mais meu filho. Filhos apontando o dedo para o pai dizendo, esse homem não merece ser meu pai. Eu tenho vergonha dessa pessoa. Que coisa horrível. Isso não é só, eu não digo nem que seja pecado. Isso aí é agressão, isso é uma ingratidão terrível. Porque nada vai mudar, e não é só questão de sangue. Porque muitas vezes você nem é pai biológico, nem é filho biológico. Mas, olha, você deve ser digno do que você é. Jamais faça isso. Maridos e esposas que ficam ameaçando, eu vou separar, eu quero ir embora, eu quero... Não, jamais faça isso. Se for perguntar aqui na igreja quem já fez isso, acho que 95% dos casais já fizeram isso. Pais que renegaram seus filhos, olha, as coisas mudam com o tempo e depois. E as consequências? Que fé é essa que você está vivendo? Olha, para ver Jesus, eu tenho que olhar para você. É para você que eu vou olhar. É para você que as pessoas vão olhar. Jesus apontaria o dedo para você e diria, eu morri em vão? Acho que não, gente. Eu acho que não. Francamente,
Se você já usou de atitude, é melhor você pedir perdão. E não faça de conta que nada aconteceu, não. Peça perdão. Não faça isso mais. Tá certo? Siga esse modelo. Viva o Evangelho. Porque seus filhos podem até crescer e vão para o mundão e tal, mas eles jamais vão poder apontar o dedo para você e dizer: a culpa é deles. Porque se for para ser cristão como eles são, ser evangélico como eles são, eu prefiro ficar no mundo mesmo. Eles jamais vão poder dizer isso. O que eles vão dizer é o seguinte: eu tive bons exemplos em casa, mas eu fiz minhas próprias escolhas. A falha não está em você. Certo? A perfeição não existe nesse mundo. O que existe é a tentativa de ser perfeito. Jesus foi perfeito, mas nós não somos. A gente começou no pecado. A gente teve uma mudança. E olha, vou dizer mais uma coisa: quem procura imperfeição vai encontrar facilmente. Olha para mim, eu sou falho. Eu não sou um homem exemplar em tudo. Se você quiser encontrar defeitos em mim, você vai achar facilmente. O que eu quero saber é: você vai confiar em Deus assim mesmo? Vai me escutar assim mesmo? Jesus muda a vida das pessoas? Sim. Mas vai te poupar das experiências desse mundo? Não, não vai. Eu vejo muitas pessoas, gente boa, sabe? Pessoas boas morrendo cedo. E pessoas ruins tendo uma vida longa e próspera. Pessoas boas que têm uma vida familiar em conflitos. E pessoas ruins que têm uma vida familiar ótima. Deus é injusto? Não. Mas esse é o mundo que o próprio ser humano criou. Por que você acha que tem que ser privilegiado após Deus ir lá e tirar você de todo esse sofrimento? Não vou entrar nesse tema também. Mas isso é o mundo e você vive nele. Não quer viver nesse mundo? Compra uma fazenda, vai viver numa comunidade longe, onde você produz a sua própria roupa, a sua própria comida, sua própria energia. Aí você não vai estar no mundo mais. Ok? Imagina um novo convertido, ele sai do mundo. Sai, sabe, daqueles hábitos. O cara ia pro forró no final de semana, enxugava todas, beijava na boca, ia pro motel, a vida era excelente, parecia tão mais fácil. Aí a pessoa se converte, passa por um processo, se desintoxica de todo o pecado, aí encontra na igreja um lugar onde deveria encontrar apoio e ajuda. Com o tempo ele vai vendo, sabe o que é? A falta de compromisso, encontra privilégios para alguns em detrimento de outros, elitismo, porque tem pastor que gosta muito dos membros que ganham dinheiro e não dá muita moral para quem é pobre, de má redenção. Como é que é para essa pessoa abrir mão de tanta coisa por algo que não se sustenta? É claro que quando ele sair da igreja ele vai voltar para o mundão e vai ficar pior do que antes, porque não encontrou exemplo aqui. E olha, ignorar o erro do irmão em nome da igreja, isso aí não é fé. Isso aí é enfado, é sobrecargo, é exploração espiritual, é morrer de novo, morrer para Deus. Há situações que são toleradas tranquilamente nas igrejas e deveriam causar vergonha. Pessoas que não têm compromisso. Você fala, a pessoa, ninguém é obrigado a se comprometer com ninguém, certo? Aí eu chego para você e digo: olha, eu vou na sua casa qualquer dia. Não, para com isso de qualquer dia. Não faça isso. Ah, qualquer dia eu vou lá, qualquer hora. Isso aí é nunca. Ah, qualquer dia eu vou lá. Não, não vai nunca. Porque vai qualquer dia. Quer mostrar que você é sério? Marca uma data. Eu vou em sua casa tal dia. E vai. Porque o que eu vejo de gente dizendo que vai fazer determinada coisa e simplesmente não faz, porque esquece. A pessoa é tão séria que ela esquece. Isso mata muita fé das pessoas, sabia? É verdade, é uma coisinha à toa. E ninguém leva isso a sério. É sério. Eu tenho uma dificuldade muito grande, irmãos. Eu sou uma pessoa que esquece rapidamente. Eu tenho que anotar tudo. Se, por exemplo, o irmão pede: pastor, vai lá na minha casa, eu tenho que dizer: olha, eu vou pegar minha agenda, vou ver que dia e ligo para você. E eu ligo mesmo. Só que eu tenho que anotar tudo. E às vezes eu tenho que falar para a pessoa: olha, dia tal eu faço uma visita, dia tal eu vou no aniversário, dia tal, mas por favor, me liga. Me lembrando, porque eu posso esquecer. Eu não quero falhar com você, mas eu posso falhar. Irmãos, eu sou muito falho, mas eu jamais falho de propósito. Jamais falho por desinteresse. A vida espiritual das pessoas é muito séria. Tanto para nós, quanto para pessoas que já estão há mais tempo vivendo essa fé.
A gente tem que entender que as recaídas existem, mas é para mostrar que precisamos manter a fé viva. É como você se casar, você se casa apaixonado, e essa paixão só vai morrer com o tempo se você permitir. Assim é a sua fé, assim é esse fogo espiritual. Se você permitir, esse fogo vai se apagar mesmo. Por que casais vão aqui ficam 10 anos juntos e aí o marido é apaixonado pela esposa, do mesmo jeito, mas a esposa esfria? O que aconteceu? Viveram a mesma relação e cada um tem uma forma diferente de estar nessa relação. É a forma como você se coloca. Olha, você tem que entender que as pessoas vão cometer faltas com você. E a maioria das pessoas que falham com você, falham sem a intenção de falhar, é sem querer. Acontece, mas olha, há faltas que francamente são injustificáveis. A coisa que mais triste que eu vejo é um pastor que nunca está disponível. Às vezes ele até tem um telefone, você liga, pastor, eu preciso falar com o senhor. Não, não posso, estou na conferência. Pastor, tem que falar com o senhor? Não, estou na reunião. Pastor, tem que falar com o senhor? Não, estou na casa de um membro aqui. Nunca tem tempo. Vou dizer uma coisa, se você quer ser pastor um dia, tenha tempo para as suas ovelhas, porque se você não tiver tempo, melhor não ser pastor. Porque um pastor despreparado gera obreiros despreparados, sabe? É triste ver obreiros que não têm critérios, que não têm respeito pelas pessoas, que simplesmente fazem votos para se tornar obreiros, e esses votos são deixados de lado com tanta assim, facilidade, sem critério, sem compromisso, sem interesse. A maioria das pessoas é egoísta e se nega a ver que elas são egoístas. Elas se acham muito boas para dar conselho, mas só sabem abreviar o assunto, só sabem interromper, reduzir o assunto, acabar logo a conversa. É triste, sabe? Eu dou aconselhamento para as pessoas, e meu aconselhamento vai até um ponto em que eu estou aconselhando a pessoa, a tendência tem que ser que ela melhore, que ela se sinta bem, que ela vá se firmando, vá se fortalecendo. Porque se eu estou aconselhando a pessoa e eu não vejo mudança, não é meu aconselhamento que não está funcionando. A pessoa que não tem disposição para melhorar. Agora, se ela começar a estar melhorando, o que eu faço? Eu pego um obreiro em quem eu confio e passo a pessoa para ela. Olha, obreiro, é o seguinte, ó, essa pessoa passou por isso e aquilo, e eu quero que você acompanhe. E é decepcionante quando aquele irmãozinho chega para mim e fala, pastor, o obreiro fulano de tal, ele não está sendo digno. É decepcionante. Um obreiro assim, ele perde pontos comigo. E se persistir o problema, ele perde o cargo. Porque como é que eu vou confiar em alguém? Porque a minha função é essa. A igrejinha, que é uma igrejinha pequena, mas, olha, e se ela crescer? E se ela se tornar uma grande igreja? Eu não vou dar conta de atender, sabe? Eu tenho um limite. Eu não crio discípulos aqui. Não dessa forma como as igrejas criam. Em que o pastor pega 12 pessoas para discipular e discipula mal e mal de qualquer jeito. Eu sei que não é fácil, eu tenho um trabalho secular, eu não ganho um centavo dessa igreja. Mas isso não me dá motivo para eu sair fazendo a coisa de qualquer jeito, não. Porque minha prioridade aqui não é colocar um ar-condicionado nessa igreja, não é melhorar o piso, não é melhorar o forro. É melhorar a sua vida espiritual, irmão. Eu preciso de ajuda para isso. Aqui nessa igreja é fácil ser obreiro. E é difícil. É fácil porque qualquer um de vocês pode ser. Eu não vou olhar a sua espiritualidade simplesmente pela minha aparência, mas pela sua capacidade de interagir com as outras pessoas. Isso que é difícil. A gente mais se decepciona do que se alegra com essas pessoas. Aqui tem regras. Se você quiser ficar aqui e ser um membro comum, não faça nada. Fica aí sentado me escutando. Se quiser crescer, tem regras para seguir. Você não quer seguir essas regras? A porta da igreja está aberta. Vai com Deus. Eu quero pessoas compromissadas aqui. Não quero gente de qualquer jeito. Aqui, a prioridade é edificar pessoas e não melhorar um templo, uma construção. Não é teoria. Romanos 10, 17. Todo mundo já abriu? Romanos 10, 17 diz uma coisa muito importante. Romanos 10, 17, ele é uma síntese da missão que tem essa igreja.
De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Sabe o que é a palavra de Deus? A prática, a constância. Você viver aquilo que você prega. Se você não é capaz de viver o que você está pregando, viva só o que você consegue pregar. Não tente ser o melhor, não tente aparecer, porque eu não olho muito assim uma pessoa que quer parecer alguma coisa. Não pareça, seja. Tá certo? A palavra de Deus não é simplesmente essa Bíblia, não, porque isso aqui é só um livro, ó. Só um livro. Eu posso rasgar isso aqui, eu posso queimar. Muito maconheiro arranca as páginas do livro, coloca cannabis ali no meio e fuma. Sabe? A palavra de Deus, essa palavra de Deus aqui, escrita, você pode fazer qualquer coisa, mas é que está no seu coração e que muda a sua vida. E que faz com que as pessoas vejam Jesus em você, é a que você vive. Certo? O que trará a sua salvação é o viver continuamente. Isso se torna menos difícil quando você está em comunhão com os seus irmãos. Por que o Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos e tantas instituições funcionam? Se baseiam muito em troca de experiência, desabafo, sabe? Assim deve ser a igreja, uma convenção de pecadores que se ajudam e se edificam. Agora, como é que isso pode acontecer se a sua igreja tem um pastor que mais fala do que escuta? Como é que alguém consegue melhorar se ela chega sufocada para conversar com você e sai mais sufocada? E além do sufocamento, ela ainda está frustrada. Como é que você vai edificar o corpo de Cristo se você só se importa com você? A pessoa chega e fala, eu estou com um problema, e você diz, irmão, eu tinha um problema muito maior, eu era assim, eu era assado, eu fazia aquilo. Que se dane o que você fazia, que se dane! Cala a boca, escuta. Porque muitas vezes o que as pessoas precisam não é de conselhos. Elas até sabem o que fazer. Elas só querem colocar para fora. Eu vejo uma multidão, uma legião de pessoas frustradas. Porque encontram quem fala, sem parar, e não escuta, e não entende. E como é triste você falar para a pessoa, por exemplo, que você gosta de azul, e no dia seguinte essa pessoa chega para você e fala, qual é a cor que você mais gosta? Onde é que está aquela conversa que você teve antes? E sabe o que é pior? Que existem pessoas que não só não ouvem, como ainda fazem fofoca. Triste. Uma pessoa assim não fica muito tempo comigo. Eu não acredito nesse negócio de excluir membros de igreja. Eu não faço isso não, irmão. Só que é o seguinte. Essa pessoa não vai crescer comigo. Eu não estou me importando com o que vão achar, com o que vão pensar, porque acontece de às vezes chegar obreiros aqui, gente, olha, eu era presbítero na outra igreja, eu era diácono, eu era até pastor, que se dane, aqui você vai começar do zero. Não estou preocupado com seus títulos, não. Eu estou preocupado com o seu amor pelas pessoas, com a caridade. Sabe o que é a caridade? A caridade não é você sair dando donativo para pessoas de qualquer jeito, é o amor altruísta. É quando você ama tanto que a sua vontade e suas opiniões importam menos do que o bem-estar das pessoas, do que o crescimento delas em Cristo. Essa igreja vive do amor e não do seu dinheiro. Essa igreja paga impostos. Normalmente as igrejas que cumprem algumas regras, e essas regras nem são muito difíceis, elas ficam isentas de pagar impostos, como imposto de renda, no caso imposto de renda de pessoa jurídica, né, contribuições sociais sobre o lucro líquido, COFINS, IPTU, e etc. Essa igreja não se abstém de nada. É como se fosse uma empresa. Eu pago todos os impostos aqui. Sabe por quê? Essa igreja tem um imóvel próprio para não ter que pagar aluguel. Essa igreja não depende tanto assim dos recursos dos seus membros, não. Porque eu não quero ficar fazendo campanha e nem quero ficar pedindo dinheiro, pedindo caridade, não. E não está errado fazer isso. Errado eu acho o seguinte: vai na Bíblia e procura algum sacerdote que era rico. Você não vai encontrar. E não me vem falar de reis, não. Tá certo? Davi era rico. Peraí, Davi não era sacerdote. Jesus era pobre. Se eu ganho dinheiro, se eu tenho uma vida boa, gente, é porque eu tenho meu trabalho secular. Eu não ganho um centavo dessa igreja aqui, porque eu não quero que você venha para mim e diga, pastor, cuidado com o que você vai me dizer, olha o tamanho do meu dízimo, eu quero que se dane o seu dízimo.
Dízimo aqui é voluntário. Você não vai para o inferno se não dizimar, não. Sabe por quê? Minha prioridade aqui é mudar a vida das pessoas e mudar para melhor. A verdade tem que ser pregada e você deve escolher entre viver a verdade de Deus aqui ou viver suas mentiras, mais longe daqui. Tem igreja demais nessa cidade. O dízimo não é obrigatório, ofertas são voluntárias. Mas amar as pessoas aqui é obrigatório, é prioridade. E ninguém aqui está dizendo essa responsabilidade, não, nem seu pastor. Se eu estiver agindo errado, você tem que me dizer, você tem que me mostrar, para que eu mude minha atitude, para que eu tente melhorar. É claro que se for frescura e eu for achar que não, eu vou debater com você. Mas não vou ser estúpido, não vou ser ignorante, não vou ser idiota. Eu não posso usar máscara. Se eu estiver usando máscara, a máscara tem que cair. Não fique num lugar onde as pessoas estão matando a sua fé. Porque se elas matam a sua fé, não matam só a sua fé, não matam a fé da sua família, das pessoas ao seu redor, dos seus amigos. Não conviva com o erro. Errar é natural, é verdade. É inevitável muitas vezes. Mas corrigir o erro, se redimir, é o mínimo que devemos fazer. O ser humano é falho, sabe? E não dá pra gente ser correto o tempo todo. Mas como eu já disse, ninguém aqui, quer dizer, eu espero que ninguém aqui magoe as pessoas de propósito, né? Não é de propósito. Muitas vezes a gente faz sem querer, às vezes a gente faz uma brincadeira que a gente nem percebe que fez uma brincadeira errada. A gente faz um comentário que não deveria ter feito. Por favor, gente, não seja sensível demais a ponto de se magoar com qualquer coisa, a ponto de se ofender com qualquer coisa, porque quase sempre não tiveram a intenção de fazer isso com você. Não tiveram. Ok? Mas ó, se você errou com alguém, não tenha vergonha de pedir perdão, não. Nada de agir como se nada tivesse acontecido, tá bom? Tente melhorar a cada dia, porque melhorando a cada dia, você vai ter mais amor para dar. Você vai estar mais perto da perfeição. Mateus 5,48. Abram suas Bíblias ali, Mateus 5,48. Ela diz uma coisa que é o seguinte: é um padrão que você tem que seguir. E esse padrão está aqui, é bíblico. E vamos falar muito desses padrões, porque o meu objetivo é isso: é edificação pessoal. Certo? O objetivo da igreja é esse: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Só que Deus não erra, Deus está muito acima. Então o que eu vou dizer? Você vai conseguir ser como Deus? Não, não vai. Mas se você tentar se esforçar ao máximo, você vai chegar mais perto. Agora se você não fizer esforço e achar que do jeito que você está, tá bom, beleza. Você é um hipócrita, parabéns. Marca maior. O objetivo é errar o mínimo possível. E ninguém será obreiro nessa igreja se não estiver disposto a amar as pessoas. Se você não quiser ser obreiro, beleza, não seja. Mas não fala pra ninguém que você é membro nessa igreja, não. Eu tenho vergonha de você. A gente tem que procurar crescer e não ficar estagnado. Olhe pra mim e veja Jesus. Você não está vendo? Algo está errado comigo. Porque eu quero ver Jesus em você. Vamos buscar isso. E vamos crescer assim, juntos, edificando uns aos outros, de joelhos. Amém?